Olá, meu nome é Rafael Domenciano. Falo pela Management, Desenvolvimento e Psicologia. Mais uma vez, trazendo uma convidada muito especial. Hoje trataremos de um assunto muito importante. Como vai a sua comunicação? Então, eu trago aqui hoje Carolina Moura, fonoaudióloga, advogada, especialista em voz, palestrante e mentora na área de comunicação e oratória, coautora do livro Encontre Sua Marca. Carolina, já inicio assim o nosso programa, felicitando pela sua presença, agradecendo por você ter aceitado esse convite e falar que vai ser um momento muito especial ter você aqui presente. Afinal de contas, eu conheço a Carolina já tem um tempinho, né? Tenho até dificuldade de chamá-la de Carolina, porque para mim você é a Carol. Pode continuar me chamando de Carol. Então, Carol, peço que você se apresente aí para todos que estão nos acompanhando. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada. Para mim é sempre uma satisfação enorme poder falar sobre esse assunto, sobre comunicação, com você, com a sua audiência, porque é um assunto que permeia a nossa vida. A todo momento nós estamos nos comunicando e a maneira como nós nos comunicamos dita os nossos relacionamentos, sejam eles pessoais e profissionais. Então, para mim, é sempre uma alegria poder falar sobre comunicação, poder falar sobre oratória. Maravilha, Carol. Então, gostaria de iniciar te perguntando, o que as pessoas elogiam em você, Carol? Olha que pergunta, a pergunta já chega assim impactando. Alguns anos atrás eu teria dificuldade em falar isso, mas o autoconhecimento nos traz essa tranquilidade em aceitar os elogios das pessoas, Rafael. Hoje as pessoas elogiam a maneira que eu me comunico. Nem sempre foi assim, mas elas elogiam. Elogiam também algumas características que envolvem ali a comunicação e os relacionamentos. Então, elas elogiam a minha desenvoltura, elogiam a minha simpatia, dizem que eu sou simpática, sou muito risonha, gosto muito de conversar, de estar com pessoas, e isso é falado, e que eu falo bem. Eu gosto disso porque eu treinei. Então, quando você treina para fazer alguma coisa e as pessoas te elogiam por isso, eu fico muito satisfeita. Que elogio maravilhoso, viu, Carol? Fiquei com inveja de você. Hoje eu consigo falar. Talvez uns anos atrás eu falaria assim, não, mas não é bem assim não. Não, se a gente está treinando para conseguir alguma coisa e os outros veem isso é maravilhoso. Ah, que excelente. Carol, e qual habilidade você gostaria de melhorar? Se você pudesse hoje, num estralar de dedos, qual habilidade você queria que fosse melhorada em você? Até mesmo na comunicação. A minha escuta é algo que eu venho sempre, dia após dia, hoje eu vou escutar mais o outro. Hoje eu vou olhar mais para o outro na tentativa de compreender aquilo que o outro fala. E tem momentos que o outro está falando comigo, eu estou pensando em outra coisa. Eu dei aquela viajada e eu falo, não, eu preciso olhar aqui. Porque não é fácil mesmo, mas é uma decisão. Então, a questão de escutar o outro, de não pegar no celular na hora que alguém está falando comigo, eu deixo meu celular na bolsa em um café com amigas, eu faço esse movimento para que não tenha nenhuma distração, porque é algo que eu quero melhorar e sempre. Eu quero cada vez mais escutar mais as pessoas. Eu vim de um processo em que cada vez mais eu queria falar melhor. Isso é importante para uma comunicação? Sim, porque tem a ver com a sua expressividade. Mas a comunicação ela vai muito além. E como eu acredito muito que quem se comunica bem é mais feliz e que comunicação não é só falar, ela é muito mais saber escutar, é um treino que eu faço diariamente. Para não deixar as distrações me atrapalhar é escutar o que o outro tem a me dizer. Realmente, Carol, esse upgrade eu acho que não só você, mas a maioria de nós precisamos. Porque escutar a outra pessoa é uma dificuldade. Afinal de contas, quem nunca conversou com o outro já pensando no que iria responder? Isso é natural do nosso processo
né, de comunicação. Quando a pessoa chega para dizer alguma coisa, contar um problema, falar de uma situação em que até nós estamos na posição de pessoas para auxiliar, ela conta a sua história, mas eu já vou pensando no processo de solução. Ou seja, não há escuta. Há, sim, uma necessidade de uma resposta. Essa é uma dificuldade grande, viu, Carol? Grande. Exatamente. E essa percepção, ela é importantíssima para a gente entender esse mecanismo, porque é exatamente como você falou, a gente está ouvindo uma pessoa aqui, mas está pensando ali em que eu vou elaborar para dar resposta para essa pessoa. Nisso eu perco muito daquilo que foi falado. Eu falo coisas que não são ali ideais para aquele momento. Eu fico tentando, muitas vezes, até numa boa intenção, ajudar o outro, tentar resolver o problema do outro. Se eu olhar para a minha vida, eu já fiz muito isso. Já fiz muito isso. Cortar o outro para dar ali. Talvez você tenha uma resposta. O outro vai demorar para ver aquela resposta, mas não está na hora dele ter aquela resposta ali e a gente se acha um pouco superior e fala: não, se eu falar isso vai ajudar. Quantas vezes eu fiz isso? E hoje eu vejo, por isso que essa busca por escutar. É você realmente escutar genuinamente, escutar ativamente. E isso ajuda muito o processo da comunicação, tanto interpessoal quanto profissional. E é o famoso também fazer várias coisas ao mesmo tempo, né, Carol? Você estava falando e eu estava refletindo, né, sobre suas palavras e mentalizando que eu sou uma pessoa que faz muitas coisas ao mesmo tempo. E acaba que isso é prejudicial um pouco na comunicação, porque você está resolvendo um problema, o outro está te contando um outro problema, ao mesmo tempo você está querendo achar uma solução de uma terceira situação, às vezes pessoal, e vira tudo um bolo, né? Exatamente. E às vezes você consegue, você toma decisões, Sim. mas será que é a decisão mais assertiva, mais correta? Será que se eu focasse em cada situação, né, momentaneamente, para aquela resolução de propósito, focado, às vezes a minha decisão ou a solução seria bem mais assertiva e produtiva. Como você disse, Exatamente. eu não iria perder tanto tempo. Às vezes eu tomo uma decisão hoje para também, lá na frente, daqui a um tempo, retomar a decisão para resolver um problema que foi criado pelaquela decisão feita. Essa é a nossa realidade de vida. Exatamente. E também tem um aspecto da comunicação, daquelas pessoas que se comunicam bem. E falando aqui que comunicar bem, como eu já disse, não é o falar bem. Ela é o escutar, é o falar aquilo que é necessário para o outro, respeitando a situação, respeitando o ambiente, tendo a empatia, tentando ver a situação em que o outro está. Mas tem um aspecto da comunicação que, quando a gente pensa nele e tenta estar nele, facilita muito, que é a presença. E isso que você falou de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, acaba que a gente não está presente. E aí tá mais uma coisa, Rafael, também tem a tranquilidade de chamar de Rafa, Fique né? à vontade. E quantas vezes nós, é algo também, além da escuta, é algo também que eu venho ali tentando, é a presença. A presença, ela é fundamental. Nos meus cursos, geralmente, na hora que eu finalizo, eu falo, eu agradeço a presença das pessoas, e não a presença apenas de chamada, por as pessoas estarem ali. Porque a comunicação precisa. Sim. Quando a gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo, nós não estamos ali escutando, observando o olhar do outro, observando os gestos do outro. Quando eu só estou escutando você me falar e eu estou aqui mexendo em outra coisa, eu estou me iludindo que eu estou prestando atenção em você e eu não estou prestando atenção em você. Você fica incomodado porque você pensa, será que ela está me ouvindo? Será que ela não está me ouvindo? E ali não tem uma presença genuína. A hora que acabar a conversa, fica aquela sensação, será que ele escutou aquilo que eu falei? Será que ele entendeu aquilo porque ela está fazendo outra coisa? Então, não há presença. Para uma boa comunicação, é necessário a presença. E no mundo de hoje, né, Carol, como é difícil estar presente. Essa é a verdade. É tanta coisa que nos rouba a atenção, né? Exatamente. Eu gosto até de comentar, eu fico observando minhas filhas. E hoje eu percebo tanto que é diferente o processo de aprendizagem delas, né, de assimilação de conteúdo, de resiliência e atenção. Um exemplo, eu, bem mais novo, né,
assistia o programa da Xuxa, Show da Xuxa. E no Show da Xuxa, eu queria assistir o desenho do Thundercats. Só que para assistir o desenho do Thundercats, eu tinha que esperar o desenho do Ursinho Carinhoso, eu tinha que esperar os desenhos lá que eu não gostava. Por quê? Mas tinha que esperar. Mas tinha que esperar, porque eu tinha que estar lá atento. E outra coisa, se eu saísse da televisão e fosse fazer outra coisa, tinha hora que eles mudavam a programação e eu perdia o desenho. Então já tinha isso, tinha que ter foco, né? A resiliência da espera. Exatamente. E a observação para eu assistir. Aí o que acontece hoje? Minhas filhas pegam, entram na Netflix, né? Os canais aí de streaming, e aí elas pegam e vem aquele leque de desenhos. São tantos desenhos, tanto conteúdo, tanta escolha para elas assimilarem, que não há mais essa resiliência de espera. Ou seja, o que elas têm que ter resiliência agora é em qual escolher. Eu gosto de falar para elas o seguinte: vocês ficam meia hora para escolher qual desenho vai assistir. Para assistir ali num período e depois eu já tenho que cortar, porque tem que fazer tarefa, tem que fazer outras coisas. Mas elas perdem muito tempo hoje na escolha. Diferente de mim, que tinha que ter uma concentração na espera, sim, elas têm uma vasta escolha. Então, para você ver como é que é diferente. E assim a gente já vai se moldando nesse processo. São várias opções, várias escolhas, né? E na comunicação, esse é um problema. Então, a gente vê também que isso impacta o emocional. A falta de paciência, a intolerância, ela vai... Se nós somos, que fomos criados, eu adoro esse exemplo, porque eu também dou o mesmo exemplo do Show da Xuxa. E eu falo, e exatamente isso. E tinha hora que a gente acabava o final da manhã e aquele desenho não passava. Tinha muita perda de tempo? Tinha. Tinha também, porque eu lembro que tinha vezes que era a manhã toda. Mas tinha tudo isso sendo trabalhado. Eu acredito que os nossos pais não tinham ideia de como aquela espera hoje ela é importante para nós. Sim. E na comunicação, eu vejo isso, os adultos, nós não estamos sabendo lidar com esse tanto de tecnologia que está vindo aí. Então, a gente pega, eu adoro observar isso, a gente vê assim numa mesa de restaurante, 5 pessoas, os 5 com o celular na mão. Muitas vezes trocando mensagens e memes e vídeos entre eles e perdendo ali aquela oportunidade. As minhas amigas brincam, e a Carol chegou, todo mundo guardar o celular ali na mesa. Por quê? Porque eu falo sempre isso no meu Instagram. Larga o celular para conversar com o outro, larga. Não é rapidinho, e a gente se engana. Não é rapidinho, vou falar aqui rapidinho. Mas pode falar aí que eu estou prestando atenção. Não tá. Aquilo ali realmente é urgente, a gente não tinha antes, mas é dessa busca dessa resposta rápida. O outro também, se te chama, uma outra pessoa se chama no WhatsApp e você não responde na hora, por que você não respondeu? Por que você não... Eu falei com você, você não me respondeu na hora? Nossa, a pessoa não responde, a gente fica impaciente com isso. Então, o mundo está desse jeito, mas uma coisa que eu acredito muito, Rafa, é que nós precisamos compreender, já vai um autoconhecimento muito grande. O que nós estamos fazendo aqui? E será que isso vai me levar a algum lugar, essa agitação interna? Porque isso traz em nós. E aí os relacionamentos deterioram, a comunicação deteriora e ali é só perdas de resultado. Ou então a gente tem muitos resultados numa área e perde muitos resultados em outra área. Então, essa busca desse equilíbrio interno é fundamental. Sim. É interessante, Carol, que eu não sei se você tem conhecimento, mas os pilotos de caça dos aviões, eles são treinados a expandir o seu olhar. Porque ele sentado aqui, ele tem que enxergar tudo o que acontece à sua volta. Fazendo esse treinamento, ele tem dificuldade no foco em si, porque ele tem que observar tudo ao seu redor. Hoje, nós estamos mais ou menos assim. Exatamente. Com dificuldades para dormir, com dificuldades da rotina, com dificuldades em concentração, mas atentos a tudo que está ao nosso redor. Então, são perdas e ganhos. Eu quero ter uma visão ampla de tudo que acontece ao meu redor? Eu tenho. Só que depois, para fechar esse processo, eu tenho dificuldade para ir e voltar. Sim. Porque se eu expando, eu não retorno. E o meu foco, ele tem dificuldade nesse processo. Mas, queria fazer uma pergunta para você, Carol.
Se um filme fosse feito da sua vida, que gênero seria? E qual atriz interpretaria você? Olha, que pergunta deliciosa. E aí eu não sei se você é tendenciosa, mas eu acredito que uma comédia romântica. Comédia Comédia romântica. romântica. Por quê? Porque numa comédia romântica sempre tem as amigas, e eu sou muito envolvida com as minhas amigas. Numa comédia romântica sempre tem os romances, e geralmente os romances não dão muito certo, até encontrar aquele que dá certo. Vai ali passando ali até ter o final mais ou menos feliz. E geralmente o final feliz não é aquele muitas vezes que a gente espera. Tem comédias românticas as que eu gosto bastante, não é nem aquele que o público espera, mas é algo bom, é um final feliz. E, eu percebo assim isso muito na minha vida. Então tem esses momentos, sempre tem uma família ali, que é uma família que não é perfeita, que é uma família um pouco estabanada, que é uma família que todo mundo fala demais e todo mundo conversa demais e tem os seus lapsos de humor. Então eu vejo isso. E uma coisa da comédia romântica, eu nunca tinha parado para pensar nisso, Rafa, mas algo da comédia romântica é que as coisas são leves. E eu vejo a minha vida assim, muito leve. Mesmo com os problemas, mesmo quando eu passei por problemas na minha vida, e a gente está sempre passando por problemas, mas eu tento buscar aquela leveza. E eu falo assim, um tento, só que hoje eu acredito que estou até mais automatizado. Não sei se nem se é uma palavra positiva essa. Mas acredito que acabou que automatizou. Eu não fico muito ali naquele peso, naquele drama. Acredito que minha vida não seria um drama, nem nos piores momentos. Acredito sim numa comédia romântica. Logo vem ali algo bom, eu tento tirar algo positivo e consigo. E fica leve. E as coisas passam. E Agora, uma atriz, aí eu gosto muito, acredito que uma Ingrid Guimarães, uma Mônica Martelli, não sei se é porque eu gosto muito delas também. ótimo. Muito bom, Carol. E deixa eu te perguntar, nesse meio termo de projetos, trabalhos e realizações, qual foi o trabalho mais difícil que você já realizou, Carol? Eu trabalho em duas frentes, né? Eu sou servidora pública, sou auditora de controle externo e também trabalho com a comunicação e com a oratória. Eu agradeço muito por eu ter essa oportunidade. E gosto de ambos. Tenho duas formações, então tenho a minha formação em Direito e a minha formação em Fonoaudiologia e consigo aliar as duas e gosto, e sou feliz assim. Mas confesso que a auditoria, para mim, é algo mais difícil. A comunicação e a oratória é algo mais natural. Eu percebo que é algo da minha essência, é fácil para mim. Na auditoria é algo que eu preciso lidar com números, e números já é algo que eu preciso pensar muito, eu preciso raciocinar muito. Então é algo que tira mais, é muito mais desgastante. Mas eu sinto que eu estou treinando ali, sabe quando você vai fazer um esporte que você não tem tanta habilidade? E essa é a minha função na auditoria. Então, eu preciso me concentrar muito mais e não é intuitivo como na comunicação e na oratória. Ótimo. E, Carol, qual foi o momento mais difícil que você passou na sua vida e como a comunicação te auxiliou? Eu tive alguns momentos difíceis na minha vida. Um deles foi uma crise no meu casamento. E eu acredito que a comunicação ali, ela foi essencial, ela foi crucial. Se os dois não tivessem buscado uma maturidade para se comunicar, eu não estaria no meu casamento hoje, não estaria com a minha família hoje. Então é uma decisão. E é o que eu vejo hoje nos casais. Não há uma comunicação genuína. Há dois monólogos. Não há uma comunicação genuína, eu percebo isso muito fácil. E não há um respeito pela comunicação do outro. Então, foi algo que nós resgatamos. Ao resgatar o casamento, ao resgatar o relacionamento, nós resgatamos a capacidade de se comunicar, de nos comunicarmos. E hoje, Carol, para você, qual o seu maior medo? O meu maior medo, eu acredito que seja de qualquer mãe, é perder um filho. O meu maior medo. Se tem um medo que eu tenho é esse. Minha filha é única, eu tenho uma filha.
A Clara de 10 anos, e realmente esse é o medo. Eu tento não viver com medo, mas eu sou uma pessoa medrosa. Mas é um exercício que eu faço diariamente. Eu cresci com muitos medos. E hoje, assim, quando eu me vejo fazendo determinadas coisas, eu falo, nossa, ainda bem que eu venci vários medos, mas eu tenho medo de dormir em hotel sozinha. Eu vou para um curso e eu me forço aí. Mas eu perdi muito tempo com isso. Hoje eu tento colocar minha filha para o mundo mesmo, porque eu perdi muito tempo. Então eu tinha medo de viajar para fazer um curso e dormir no hotel sozinha, porque eu não dormia praticamente à noite. E quando eu vou, eu preciso ir até assim. É algo engraçado, porque eu passo muito tempo olhando gente debaixo da cama, olhando debaixo dentro do guarda-roupa, mas é uma fragilidade minha, mesmo com a minha idade. E eu faço exercício mesmo, mas é algo que entra em sofrimento. Então, alguns medos eu tenho. Medo de viajar de carro a longa distância. Só que eu vou tentando, gente, não tem lógica, né? Tem medo de acontecer alguma coisa. E aí eu vejo que muitos desses medos é a tentativa do controle. Quero controlar tudo, quero controlar tudo. E não tem jeito. E aí me dá medo também. Nossa, mas isso aqui não tá no meu controle. Ai, meu Deus, e o que que me espera? Então, mas a vida vai nos ensinando que a gente realmente, nós não estamos no controle. E não estamos mesmo. Porque quando eu falo isso, eu falo, mas eu ainda tento assim. Mas muita coisa tá. Mas tem coisa que não tá. E esse tem coisa que não tá, me dá um medinho. Eu me recorro à religião aí para me ajudar. E o que é bem interessante, se não muito verdadeiro, é que todos nós tememos em perder alguém. Sim. E nós que somos pais, compartilho desse temor, com certeza. Perder os nossos filhos, né, é algo até contra a natureza da vida. Exatamente. Né? Que pai hoje quer ficar vivo sem seus filhos do lado? Né? Não, é uma troca que eu faria sem pensar, né, em entregar minha vida para que minhas filhas pudessem viver a delas. Né? Mas a vida, a gente sabe que, infelizmente, essas trocas, essas barganhas, nós não escolhemos. É um processo no qual nós vivemos. E até porque a gente fala aqui hoje, que é o processo do luto, que é todo esse trabalho realizado, né, pelos profissionais. E eu pego um gancho, Carol, e te pergunto, Carol, você imagina essa comunicação com outra pessoa pela perda de um ente querido? Porque eu já coloco em evidência para você que essa é uma dificuldade do nosso setor. Você comunicar nesses momentos de dor, nesses momentos de perda. O que você imagina, pensa, fala, tem experiência sobre isso? Eu não tenho experiência nesse tipo de trabalho. O que eu percebo da comunicação é que nós precisamos de alguns aspectos nessa área, que realmente é algo muito difícil. As pessoas geralmente não querem ser o portador da notícia ruim, porque é uma notícia ruim, é uma notícia de dor. E as pessoas geralmente, elas não querem ser portador disso, elas têm de fazer este papel, então elas precisam ser treinadas para isso. Porque não é algo intuitivo. Não é algo fácil para nós, é algo que ninguém quer fazer de uma maneira, eu vou lá porque eu gosto da notícia ruim, de trazer. Não, a gente não gosta. Então, alguns aspectos da comunicação são importantíssimos para que a gente desenvolva essa comunicação da melhor maneira possível. Uma delas é a presença. É você estar ali. E quando eu falo presente, é estar ali naquela situação de dor. E que a dor, nós estávamos até falando antes, não é minha, talvez, que tem que comunicar algo. É a do outro. Mas quando eu estou ali, naquele momento, naquela situação, eu consigo, pelo menos, ter um lapso de imaginação de como é difícil para aquela pessoa, naquele momento. E aí tem algo que a gente fala da empatia, que é outro aspecto da comunicação. E há vários conceitos em relação à empatia. As pessoas não conseguem encontrar um, então tem aquela de se colocar no lugar do outro. É algo que eu falo muito, mas confesso também que não é um dos melhores conceitos, porque eu nunca vou conseguir estar no seu lugar. Eu não sei o que você passou, não sei o seu contexto, mas é uma tentativa. Se eu tivesse ali, como é que eu gostaria de receber aquela resposta? Que também pode ser um outro erro, porque talvez a minha maneira de receber seja diferente da sua, aquilo que eu quero seja diferente daquilo que você quer. Então, há várias variáveis. Olha como que não é fácil. E há algo na comunicação que é muito importante, que é a
Assertividade é você falar aquilo que precisa ser dito da melhor maneira possível, da maneira mais enxuta possível. Só que é complicado você chegar também para uma pessoa e falar assim, o seu filho faleceu. A pessoa pode estar dependendo ali de como está aquele pai, por isso que não é, essa objetividade nem sempre ela é bem-vinda. Por isso que eu tenho que ver quem que é o outro que está me ouvindo. E aí eu chego nos aspectos mais importantes da comunicação. Antes de falar, eu preciso saber quem está me ouvindo. Quem é aquela pessoa que está me ouvindo? Isso é para qualquer relação de comunicação. Quando eu estou em frente a uma pessoa ali que está passando por aquele momento e alguém tem que dar essa notícia, quem é aquela pessoa? Ela é mãe? Ela é pai? É filha? É filho? É esposa? Você percebe como vai mudando ali a forma de dar a notícia? É vô? É avó? É um primo? É um irmão? É um colega de trabalho? Vai mudando ali a maneira que aquela pessoa pode receber aquela notícia. Então, se eu falo, o João morreu, e o João é filho, o João é pai, o João é o avô, o João é o chefe, o João é o subordinado, para cada pessoa ali, todos vão sentir algum tipo de dor. Mas a dor ela é diferente. Então, dá para, no mínimo, a gente compreender isso, tentar compreender isso. Não, mas eu tenho que falar que ele morreu. Não importa. Não importa. Porque é a gente se colocar, tentar exercer essa empatia. Vi um outro conceito da empatia do que eu gosto muito, que é empatia é respeito, é você respeitar o outro. E naquele momento que você respeita o outro, naquela condição, você consegue se comunicar melhor. Você observa quem é aquele ouvinte e tenta ali encontrar as melhores palavras, a melhor forma, tentando ali entrar em contato com aquela pessoa, não com aquela dor, porque ela não é fácil, porque ela é a dor do outro, mas daquela pessoa, e preparado para as consequências que virão. Carol, realmente é um momento muito difícil, né? Perder uma pessoa é uma dor que cada um sente à sua maneira. Essa é a verdade. Exatamente. A minha empatia que eu coloco na dor de outra pessoa, ela é um achismo do que a pessoa poderia estar sentindo. Mas se eu tenho ali o respeito e consideração ao momento, à circunstância, eu consigo me colocar ali num lugar de, no mínimo, como eu gostaria de ser tratado naquele momento. Sim. Eu me colocando, no mínimo, nesse estado de como eu gostaria de ser tratado, eu acho que a comunicação ela entra nesse sentido de escutar. Porque se uma coisa é a empatia funcionando, é eu escutar a pessoa. Porque eu escutando a pessoa, eu consigo captar realmente o que ela pensa, o que ela faz, o que ela acha, o que ela sente. E às vezes, a comunicação, ela sempre tem um caminho, né? Então, eu posso ter um caminho também pela observação. Sim. A comunicação, ela não necessariamente ela tem que ser através das palavras, Não. mas ela pode ser através de gestos, ela pode ser através de ações, ela pode ser através da observação. Então, eu acho que esses fatores são muito importantes para quem tem essa responsabilidade de passar notícias, né, que vão impactar as pessoas. Sim. Porque essa notícia vai impactar. Com certeza. De alguma maneira, há Sim. impacto. Então, essa é a primeira ação. Estou trabalhando com uma notícia impactante. Ela vai impactar as pessoas. Cada um à sua maneira, mas ela é uma notícia impactante. Né? E nós, como profissionais do luto, a gente ainda passa pelas fases de realizar, né, serviços, que hoje eu até gosto de sempre falar aqui, que, na verdade, o nosso serviço ele não é uma relação prestador de serviço e cliente, ela é uma relação de acolhimento às pessoas. Porque o nosso trabalho é acolher. Sim. Essa é a verdade. Sim. Aquele que exerce o acolhimento, ele está realizando um trabalho diferenciado com a dor alheia.
Então, a nossa posição de comunicação, ela se torna difícil, né, mas, ao mesmo tempo, necessária. Então, a gente estava até comentando, é uma ação que alguém tem que fazer e alguém tem que realizar. Se eu sou essa pessoa, eu tenho que procurar realizar da melhor maneira possível e existente. Exatamente. Para realizar assim, é preciso treinamento, com certeza. É preciso estudo, através da qualificação e da prática, para que aquilo se transforme em um hábito. Porque também não há raciocínio demais no momento. Porque cada um vai lidar com a ação de alguma forma e de alguma maneira. Se eu tiver respostas técnicas, até determinado momento isso pode acontecer. Mas depois daquilo eu já não sei mais o que fazer. Sim. É aquele negócio. Se eu estudo e sei que 2 mais 2 é igual a 4, quando chega mais uma equação, ok, você sabe a tabuada demais. E chega a multiplicação, opa, aí eu já não sei, peraí. Como que faz agora? A mesma coisa as nossas ações. Então, se eu tenho só técnica, ela vai falhar em algum processo. Em algum ponto. Em algum ponto. Porque a comunicação ela é mais do que isso. Ela é essa assertividade empática na produção do sentimento que vai e volta. Porque se a pessoa sentir que, nossa, esse me compreende. Exatamente. Eu tenho certeza que a comunicação da forma mais difícil, que tem que ser mais impactante, ela vai fluir naquele instante. Sim. Então, isso é uma dificuldade no campo do luto. Tanto é uma dificuldade por causa de treinamento, por causa de qualificação e pela prática, porque isso tem que ser um hábito. Sim. A empatia, ao contrário do que as outras pessoas pensam, ela não é uma ação de tanto raciocínio. Porque se eu for raciocinar no meio de uma conversa demais, eu perco o momento da escuta. Já estou falho, já não tem empatia. Exatamente. Então, ela tem que ser hábito, ela tem que ser prático. Sim. Eu conversando com a pessoa, eu tenho que ter o hábito e a prática de escutar. Porque aí a empatia vai surgir. E as minhas ações vão partir daquela escuta, daquela empatia, daquela prática. Aí sim, as técnicas podem me auxiliar no que eu vou fazer dali para frente. Mas esse início, esse processo, é que é o dificultoso. A técnica ela é muito bem-vinda quando a gente sabe utilizá-la. A técnica nos ajuda. Se eu não sei o que fazer, isso em qualquer situação, eu não sei o que fazer. Ah, não, mas eu aprendi que começa assim. Já vai te ajudar demais. Até isso, como você disse, se tornar um hábito. Porque comunicação, ela é um hábito. Mas todo início, ela precisa ser muito pensada. É aí que a técnica ajuda. Depois, aquilo vai virando uma prática. Aquilo vai virando rotineiro para você. Mas, como você disse, você precisa se exercitar. É fazer. E é algo que no campo do luto, que não é a minha área, a minha expertise, mas o que eu percebo é que as pessoas não gostam de falar. As pessoas fazem o nome do pai quando vão falar de morte, quando vão falar de luto, de perda, Deus me livre, ai meu Deus. Mas é algo que precisa ser falado. Porque isso é um fato. É a gente querer negar fatos. A gente fala que a gente pode negar fatos, a gente nega o principal da nossa vida. Não é o que é o principal, mas que é o principal porque é a única coisa, a única certeza que a gente tem. Então, e nós não temos controle sobre isso. A técnica, ela ajuda, mas, como você disse, a comunicação, ela vai muito além. Ela vai muito além. Como bem você colocou, é saber da situação, é ouvir o outro, é observar, é acolher, é tentar se colocar no lugar. E eu tenho certeza que é algo que a gente faz, que as pessoas fazem, a tentativa de ajudar. E eu preciso falar alguma coisa, como a gente estava falando aqui, para tirar a dor dessa pessoa, eu preciso falar. Não, e eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Eu falo isso para ela e vai acalmar. Eu falo isso e vai melhorar. Eu falo, não vai. Mas é uma tentativa, eu também não julgo, porque é uma tentativa de você ajudar aquela pessoa de alguma forma. O conhecimento, e aí vem a área do treinamento, ele vem isso. Olha, eu sei que você tem boa intenção,
Mas deixa eu te dizer uma coisa, não é o melhor momento para você ensinar, para você palestrar, para você indicar um livro, para você indicar um filme, não é. E sabe quem nos ensina isso? São as pessoas que passaram por esse momento. Eu já dei livro. Eu li até o livro que eu dei para uma pessoa que tinha acabado de perder um filho, na tentativa de auxiliar aquela pessoa. E hoje eu olho, tenho até vergonha, vou pedir o livro de volta. Mas era na tentativa. Só que ainda bem que a gente cresce, evolui e fala, meu Deus, não, tá tudo errado. Não é assim. E essas pessoas vêm nos ensinar. Olha, naquele momento de luto, e eu nunca perdi alguém tão próximo, mas naquele momento de luto, o que eu queria receber? É um abraço, é um acolhimento, é um colo. A gente não quer receber, não, agora você precisa fazer isso, agora você precisa levantar a cabeça. Acredito que é uma das piores coisas que tem. Não, ó, levanta a cabeça, sacode a poeira, a vida continua. E o outro fica olhando, assim, aquele que ficou, o tamanho daquela dor, ele fica olhando, assim, passado. Porque isso é uma coisa óbvia, que a vida continua. Mas será que ela precisa ser falada? Sim. Naquele momento, será que é o momento certo? Será que é aquela circunstância ideal? Então, é muito mais o ouvir, tentar ver a situação daquela pessoa e compreender e aceitar aquele momento dela, sem se colocar numa posição, um tom professoral. E uma das dificuldades de quem realiza esse trabalho, né, do acolhimento na perda de um ente querido, ou até da prevenção, porque nós trabalhamos com prevenção. Mas a nossa dificuldade é justamente o diálogo. Porque eu posso ter técnica, eu posso ter habilidades, eu posso colocar em prática, eu posso estudar, mas a pessoa que eu quero oferecer esse serviço, que eu quero oferecer, né, esta prevenção ao momento de dor que é inevitável, ela não quer falar sobre isso. Esse eu acredito ser uma dificuldade extrema do setor. A maioria das pessoas, fala assim, uma grande maioria mesmo, que adquire um jazigo, que adquire um plano funerário, ou qualquer de outros produtos, cremação, ele às vezes comunica a família de forma bem superficial. Ele não entra em detalhes, ele não conversa, ele não faz aquela famosa reunião familiar para explicar o que acontece, como é, o que tem direito, o que não tem. E aí a pessoa falece. E quando a pessoa falece, quem toma conta de todos os processos são os parentes mais próximos. E o parente mais próximo entra de paraquedas para ser o cliente ali naquele instante, vamos colocar assim. E ele, ao mesmo tempo, é um cliente, uma pessoa que precisa do acolhimento, mas ao mesmo tempo não entende nada. E aí entra nesse processo que você colocou. Ali, às vezes, não é o momento de palestrar. Exatamente. Mas, Carol, a pessoa tem que ser, no mínimo, instruída do que acontece. Né? Informada. E, às vezes, a pessoa, naquele instante, ela está com a cabeça em outro local. Meu pai acabou de falecer. Você quer me falar que a urna tal, que é melhor do que isso aqui, que tem a madeira tal, que tem o plano isso aqui. Tudo. Eu não quero saber de nada disso, não. Eu quero é que resolve. E, às vezes, o resolver é justamente isso, o diálogo, sim, que ele é inexistente nesse momento. Sim. Então, Carol, para você ter a noção e um pouco da visão do processo, né, desse trabalho que a gente realiza. Lógico que tem as exceções. Lógico que tem muitos que compartilham com a família, acham que é importante, acham que tem que se prevenir, acham que se acontecer alguma situação, os outros têm que estar preparados. Porque aquele que adquire o plano ou que compra um jazigo, ele até tem as informações. Mas, com o tempo, ele até esquece. E ele mesmo, se ele vai precisar desse produto para algum familiar, ele chega lá na funerária ou lá no cemitério,
O que é mesmo que eu tenho? Não quis pensar sobre isso. Não, mas parece que não era isso não. O vendedor me falou isso. Isso há 10 anos atrás, 20 anos atrás, a pessoa quer lembrar de uma negociação que ela teve, sendo que nem o contrato Fala isso. ela quis ler ou entender. Então, hoje as nossas dificuldades estão na comunicação. Sim. Mas não só dos profissionais. Porque os profissionais hoje, eles estão tentando se adequar, eles estão treinando, eles estão querendo ser mais assertivos na resolução de problemas, no acolhimento. Mas o nosso cliente, a pessoa que necessita dos nossos serviços, ele não quer conversar sobre isso. Não quer. E é uma situação em que precisa ser respeitada. Por quê? Porque não quer. Porque ela não está comprando algo ali que é interessante, que ela vai ver um benefício rápido. Eu me lembro, agora você falando, quando meu pai estava na UTI, nós tivemos que ser racionais, eu e minha mãe. Meu pai não faleceu, mas nós fomos atrás. A gente não tinha. Então eu olhei para minha mãe e falei, mãe, vamos, meu pai está na UTI, meu pai não está bem. Eu sou filha única. Nós precisamos comprar. Realmente. Mas ali é um tipo de cliente. Não é a maioria, eu sei muito bem disso. E fomos, saímos nós duas e fomos. Falei, vai ter que ser nós duas. E fomos. Foi um momento inusitado, porque eu conto isso para as pessoas hoje e eu falo, que momento agradável. Você acredita nisso? Nós chegamos, a pessoa, ela era tão leve, ela era leve. E aí, ela fez algumas perguntas para nós e algo importantíssimo são as perguntas. Então, ela se inteirou inicialmente por que nós estávamos procurando aquilo naquele momento. E nós podemos falar. Meu pai está no UTI e ela fez perguntas. Como eu sou da área da comunicação, eu fico olhando e fico observando ali. E ela fez perguntas. E como é que ele está? Quanto tempo que ele tá? Mas ela não estava perguntando para preencher uma ficha, ela estava perguntando olhando para mim. E ele tem mas ele tinha alguma doença pré-existente? Ela se interessou. Eu não quero saber se isso foi técnica, se não foi, porque tem técnica nisso também. E que se for, maravilhoso. Porque eu e minha mãe ficamos completamente à vontade naquela situação. E ela fez algumas perguntas e olhando para nós, sem ficar preenchendo, aquilo ali poderia ter sido um horror se ela tivesse conduzido aquela conversa de outra forma para nós. E ela foi muito leve. E ela começou a mostrar ali os serviços. Nós rimos. Nós nos divertimos. E depois a gente fica até assim, meu Deus, a gente ficou rindo numa situação tão difícil que estava para nós. Mas ela nos conduziu isso. E hoje a minha mãe conta isso, a gente ri. Porque ela falava algumas coisas, só que ela não ria, quem ria era a gente, porque ela era leve. Ela tinha um semblante leve. Ela fez aquele momento ali, algo que a gente poderia estar voltando ali em 2 dias, em 3 dias, e voltando completamente diferente, outra situação, mas ela nos cobriu de informações essenciais, não uma metralhadora de informações. Eu sei que hoje, se meu pai ou minha mãe ou alguém lá da minha casa falecer, eu já sei o que eu não devo fazer, porque ela me explicou. Isso ficou bem guardadinho na minha cabeça. Ela falou pouco. Ela ouviu mais. Ela fez mais perguntas. E ela falou muito pouco. Então, hoje eu sei onde que está anotado o eu não tenho muito... Ela não falou muito de detalhes. Mas eu sei o que eu não devo fazer, que é o que muitas pessoas fazem. E ela já me explicou ali, e eu me lembro, e a gente lembra várias vezes. Não foi uma vez que nós não lembramos dela, não. Várias vezes a gente conta essa história para as pessoas e recomendamos até o local, porque foi algo muito tranquilo e muito leve. Então, foi algo que quando a gente voltar, não vai ser algo doloroso. Quando a gente passa na frente, a gente fala assim, nossa, o momento que a gente veio aqui, a gente estava foi um momento tão difícil para nós. Porém, a leveza, então, você foi falando e eu fui me lembrando dessa atendente. Como ela foi, e no final ela deu um abraço tão gostoso, mas ela deu um abraço porque nós estávamos propícias para esse abraço também, porque tem gente que não tá. Então eu percebi muito claramente ali que ela foi conduzindo a conversa, mas esperando o que a gente estava pronto para receber e o que nós não estávamos prontos para receber. E foi. Tirou toda aquela frieza, aquele medo, tudo na comunicação. E eu ali, técnica,
buscando. Nossa, olha como é que ela foi fazendo isso. E a minha mãe, mais no emocional, saímos de lá muito satisfeitos com tudo. E isso é importantíssimo. E isso é fundamental. Mas também já presenciei outras formas que isso não foi aqui no estado, também no momento de luto, em que a pessoa chegava com uma prancheta e era um velório de uma tia e pedindo no meio de todo mundo, era no meio de uma oração. Nós estávamos fazendo uma oração, já na hora de fechar ali o caixão, um momento de extrema dor. E uma pessoa cutuca ele era o viúvo e... Deixa eu assinar aqui, por favor. Tá bom, obrigada. Era no horário, se era para ter assinado antes, não deu antes para assinar, errou. Vai ter que depois corrigir aquele momento, mas não quebrar aquele momento daquela pessoa. Aquele momento, não. E as pessoas comentaram depois. Problema de comunicação ali. Ali eu vi que não era a hora. Talvez ela devia ter feito isso antes, esqueceu de fazer, e vai lá, corre lá e pega essa assinatura, talvez era algo importante, mas então deveria esperar, aquele não era o momento, e aí é comunicação. Não é o momento certo agora. Eu deixei passar o time. Agora eu vou ter que esperar um outro momento. Agora eu vou ter que assumir o risco. Porque aquilo ali ficou na cabeça. Então, são momentos muito importantes e que ficam na memória da gente. Mas a maneira como você leva, e aí dá para unir, como eu te disse, a técnica que eu tenho certeza que essa atendente tinha, porque ela soube levar muito bem ali. E era um momento difícil, talvez 2 dias eu estava voltando para lá. Mas foi conduzido de uma maneira leve, não era alegre, engraçado, não. Em alguns momentos ela até foi engraçada. Nós a vimos como uma pessoa engraçada, ela não ria, a gente via. De tanta leveza que ela conseguiu trazer ali para aquela conversa. Então, Carol, você traz, mais uma vez, uma informação muito importante para nós. Porque a comunicação, na verdade, às vezes os setores e as áreas pensam, não, eu tenho que ter uma comunicação exclusiva para o meu segmento. E, na verdade, não. Eu tenho que ter uma comunicação assertiva. Exatamente. Né? Porque o cliente muda. E se o cliente muda, a situação dele muda, o que ele está pronto para ouvir muda, a maneira como ele está. Talvez eu e minha mãe chegamos ali muito racionais, mas outro chega uma situação completamente diferente. E talvez ela não vai poder conduzir essa mesma comunicação da mesma forma, porque mudou. A arena continua a mesma. Eu gosto dessa palavra, arena, ou seja, a situação continua a mesma. Que ali uma pessoa vai atrás de algo, mas o ouvinte muda, e se o ouvinte muda, não tem como você ter uma comunicação padrão. É o erro que vira meme, que vira piada, os atendentes de telefonia. E aquilo mata a gente de raiva. Sim. Por quê? Porque é o padrão. Não vê o seu caso. Não, senhora, eu compreendo. Não, a gente está vendo que ela não está compreendendo. E aquilo vai irritando. As pessoas ficam ali extremamente nervosas. Porque acredita que é uma comunicação para o setor. E não é. É uma comunicação para o cliente. Você, desde a hora que o cliente está entrando ali, se você observar, você vai ver o estado em que ele está. E aí você já consegue falar ali as primeiras palavras numa tentativa de saber qual que é a sua necessidade. Quando eu sei a necessidade do outro, mas para isso eu preciso perguntar e ouvir e escutar, eu consigo falar aquilo que é necessário para ele. Com certeza. E você coloca aí como experiência que essa comunicação assertiva dentro do segmento do luto foi conduzir com leveza. Sim. Com empatia acima de tudo. Exatamente. Para trazer ali o momento para vocês e a segurança. Porque no momento de dor, no momento de dificuldade, o que mais nós queremos é segurança. Sim. É confiar. Eu confio que ali eu estou protegido. Exatamente. Né? Um dos meus medos foi resolvido ali naquela situação. Seja preciso ou não, ali eu tenho a informação necessária, ali eu fui acolhido, ali foi realizado, né, uma comunicação assertiva. Rafa, sabe uma coisa que ela falou? Que olha quantos anos faz isso já faz 4 anos, e ela falou algo que a gente não esquece. Hoje dessa pastinha aqui, eu lembro que foi uma das coisas engraçadas. Se Deus quiser, não vai usar agora. Se Deus quiser. Ela fazia assim, se Deus não vai usar agora. Mas se for precisar usar agora, por isso que é bom deixar no lugar visível. Não esconda, as pessoas escondem. E depois, na hora do nervosismo, mas se Deus quiser, não vai usar agora não. E ela falava toda hora, se Deus quiser, não vai usar agora não. Mas se for preciso... Então, eu sei onde está essa pastinha. Na casa da minha... Nós ficamos atentos a isso.
Para que se acontecer alguma coisa, eu não sei onde que minha mãe pôs essa pastinha, se eu vou ter que ver essa pastinha, porque a gente quer esconder, a gente quer deixar num lugar para ninguém ver. A gente não quer ficar vendo aquilo ali. E não, ela tem que ficar num lugar de fácil acesso. Mas quem nos deu essa informação foi ela. Quantas vezes foi a atendente? Quantas vezes a gente pega uma pastinha que a gente recebe e não sabe onde coloca? Graças a Deus eu vou precisar usar. E não. Então, foi uma informação. Olha que informação básica. Básica. Mas isso por quê? Porque ela conhece o cliente. Geralmente, olha só a fala. Geralmente, esse tipo aqui de documento a gente não quer ver. Mas chega uma hora que tem que ver, não tem jeito. Então, é melhor deixar num lugar acessível. Então, ela conhece o cliente. Ali ela deve falar isso para todas as pessoas, porque geralmente as pessoas não guardam isso mesmo. Ela já conhece aquele cliente dela, que a gente chama do avatar. E depois ela foi fazendo pequenos conhecimentos pontuais. E entregando aquelas informações. Tomara que não seja agora. Porque meu pai estava no UTI. Tomara que não seja agora. É genuíno isso. A pessoa te acolheu, né, Carol? Demais. Nós não esquecemos dela. Realmente, olha só. Que impressionante, né? Como as coisas nos marcam. E eu lembro que da saída de lá a gente saía rindo. Foi um momento leve para nós. Era UTI, casa, UTI, casa. Naquele momento a gente ri lembrando das coisas, algumas coisas que ela falou. Pois é, Carol. Mais uma vez, você nos comprova que a comunicação, ela cabe em todo lugar e ela pode ser assertiva. Exatamente. E eu achei interessante que você colocou, que eu devo respeitar as pessoas. Sim. Mesmo que a pessoa não queira falar, eu tenho que saber conduzir o processo, porque se ela já chegou até mim para realizar uma ação, eu tenho que achar qual será a forma, Sim, pela a empatia, pelo acolhimento, que eu vou poder conduzir aquele processo. Porque, como você falou, vocês chegaram numa intenção. Mas aquela pessoa que às vezes chega já com a perda do ente querido, é muito difícil. ela chega com a emoção à flor da pele. Exatamente. É outro processo. É muito diferente. E o que é a dificuldade ali? Não só no segmento do luto, eu vou colocar em qualquer segmento. Eu quero, às vezes, vender o serviço. Porque eu tenho um ganho ali, apesar de tudo. E eu estou mais preocupado com o que eu vou receber do ganho, né, do que eu preciso realizar, do que o processo de acolhimento. Porque eu tenho uma meta a cumprir, eu tenho processos a ser entregues, eu tenho cobrança, né, do meu gestor, do supervisor. Então, ali, tudo isso manda na comunicação. Exatamente. E é difícil, né? Como que eu vou pedir para o vendedor, para o atendente acolher, se eu não consigo acolher o meu funcionário? Sim. Como que eu vou pedir comunicação para o cliente se eu não consigo me comunicar com as pessoas que trabalham comigo? Então, é uma escala. Sim. É de baixo para cima e de cima para Exatamente. baixo. Porque vai e volta. A comunicação é isso. Sim. Ela não só fica em você, ela retorna para mim. Então, tem que ter fluência nesse processo. E aproveitando, Carol, já que a comunicação cabe em tudo, em qualquer processo, fala para mim, Carol, quais os maiores erros na comunicação? O que eu devo evitar na hora de comunicar? Você já falou algumas coisinhas, Sim. o celular, prestar atenção, mas o que você tem aí, né, de feeling desses anos de trabalho, de pesquisa, de treinamentos? Sim. Um dos maiores erros, nós já falamos aqui bastante, mas não custa repetir, é a falta de escuta. É a falta de escuta. A falta de escuta, você vende menos porque você não consegue entender a necessidade do outro. Então, é algo que é fundamental trabalhar. A falta de escuta, a falta do olhar, a falta da presença, a falta da assertividade é algo que compromete muito a expressividade. Então, nós falamos algo, escuta, observação, ela é muito do receber a informação. Mas na hora de transmitir a informação, a falta de assertividade, ela compromete bastante ali. Então, você precisa falar o que precisa ser dito da maneira mais clara, concisa possível.
A prolixidade é aquele enrolar, e isso deve acontecer muito nesses momentos, inclusive momentos de luto. Eu preciso falar, mas eu vou rodear aqui, e aí a pessoa começa a falar: você sabe como é que a vida é, nós não temos controle sobre a vida, e eu estou dando um exemplo aqui, e enrola, 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 e o outro tá assim: fala o que você precisa falar. E eu tô enrolando, enrolando, eu não tô dando coragem de falar, eu não sei como é que eu vou falar aquilo ali da maneira mais concisa possível. E isso causa problemas, essa prolixidade, em todas as áreas que envolvem a comunicação. Além de tudo, que é chato, é uma perda de tempo, a gente precisa limpar as sujeiras da comunicação. Então, nós precisamos ser mais assertivos. Então, eu acredito aqui que, resumindo, os maiores erros da comunicação é a falta de escuta, a falta da presença, hoje eu acredito que é algo que seja muito forte, e a falta da assertividade na comunicação. E você acredita, Carol, que a comunicação ela também é influenciada pela minha palavra, pela forma que eu converso? Um exemplo, problema, Sim. né? Eu chego e falo palavras Erradas, erradas. sim. E isso às vezes acontece. Você Sim. pega, entra você está numa loja, você está em algum estabelecimento, a pessoa começa a falar palavras erradas. Sim. Isso também é um fator muito importante, não relevante, porque às vezes a pessoa pensa, não, mas eu vou entregar, eu sou um bom profissional, mas tenho dificuldade, falo palavras erradas, né? Não sei dizer ali o correto, ou encaixo palavras que não tenha nexo ou contexto com aquilo, né? Sim. Isso também é bastante usado. As pessoas querem falar difícil. Exatamente. Né? Coloca palavras que o significado é totalmente até o oposto, né, do que ela está querendo dizer. Muito interessante sua pergunta, porque nós temos várias formas de nos comunicar. Então, eu me comunico tanto pela comunicação verbal, que é, no nosso caso aqui, pode ser a oral ou a escrita, mas nós estamos aqui falando mais da oralidade, da fala. E tem a comunicação não verbal, que são os gestos, a nossa postura. Então, tudo isso comunica. Além disso, ele vem com a voz dele. Então, imagina um quebra-cabeça com 3 peças. Aquilo que eu falo, o conteúdo, as palavras que eu escolho, o meu vocabulário. Tem a segunda peça, os meus gestos, o que eu faço com as minhas mãos, como eu olho para a pessoa, para onde eu devo olhar. E também os aspectos vocais. A nossa voz, ela transmite emoção. Então, eu vou falar alguma coisa mais séria, eu tendo a deixar uma voz mais grave, eu tendo a gesticular menos com a boca, então eu tendo a ficar mais fechada. Eu vou falar algo mais alegre, eu acabo agudizando mais a voz, tendo maiores curvas melódicas, até uma agudização aí em alguns pontos, em algumas palavras, e isso tem que estar casado para eu transmitir verdade, para eu transmitir credibilidade. Então, imagina essas 3 peças. A que você disse está relacionada com o conteúdo, com aquilo que é falado. É uma peça muito importante, porque se eu falo palavras que têm um contexto, que elas são contrário daquilo, eu posso causar uma estranheza para quem conhece aquela palavra verdadeiramente. E isso acontece muito, por exemplo, um exemplo que me vem à mente. Isso vai ao encontro é uma regra de português. Quando eu falo, isso que a gente está falando vai ao encontro de tal obra, de tal livro. Porque se encaixa. E o que a gente fala? Isso vai de encontro. É o oposto. Quando vai de encontro, isso o professor de português poderia explicar aqui muito melhor do que eu, mas vai contra. E a gente fala muito, vai de encontro ao invés de ao encontro. Todavia, em uma conversa, pelo contexto, fica subentendido, você me entende. Porém, em uma conversa informal, isso passa. Em uma conversa entre amigos, isso passa. Mas em um ramo muito profissional, isso pode causar uma estranheza. Aquela pessoa que sabe da regra, ele pode parar e falar assim, naquele momento que você falou, vai ao contrário? Naquele momento que ela está pensando, você está falando e ela não está te ouvindo. Por isso que nós precisamos cuidar daquilo que nós falamos. Carol, mas eu não pronuncio bem as palavras, eu tenho dificuldade. Você não vai parar de falar por causa disso. Você muitas vezes tem até muitos resultados por causa disso, mas se você tem a oportunidade de melhorar,
Vá atrás. Se você quer melhorar a sua comunicação, vá atrás. Eu percebo que eu erro muito português e aí tem hora que eu fico com vergonha de falar. Vá atrás para melhorar. Mas eu te digo, não deixe de falar por causa disso. Mas eu sei que isso acontece, eu não vou chegar aqui e falar, não, isso é a nossa forma de nos comunicar, a gente não pode segregar as pessoas. Mas se você for a um profissional, você vai, por exemplo, Rafa, a um advogado, e você vai em 2 advogados. Teve boas referências dos 2. Ou então não teve nenhuma referência dos 2. Vamos imaginar que você não teve referência. Vai. Um fala de uma maneira assertiva, usando as palavras corretas, com um bom português. O outro, ele fala olhando para baixo o tempo todo, ele fala com um mau português e de uma maneira muito prolixa. Qual profissional você escolheria? Lógico, é o que fala melhor. Já me enganaria se não fosse um bom profissional. Se não fosse bom, percebe? E aí, nós precisamos tomar cuidado com isso, porque tem hora que a gente é enganado. Mas aí não tem como, nós temos que ir em busca porque a comunicação, infelizmente, ela tem esse poder, se a pessoa não estiver muito atenta. Mas, se eu quero vender o meu produto, eu preciso saber qual que é o sistema. Você acabou de dizer que você compraria, então, o serviço desse outro profissional que fala melhor. Então, se eu estou querendo vender, seja um produto, um serviço, uma ideia, eu preciso me comunicar melhor. Porque assim eu vou vender mais. Aquele outro que pode ser um excelente profissional, mas ele está acreditando que a forma como ele fala, a forma como ele se comunica não faz diferença, ele perde cliente, ele perderia você por acaso. Exatamente, até porque o primeiro contato é a comunicação, né, Carol? Exatamente. Eu não vou ver a ação dele em si, Sim. ele realizando o trabalho. Ele vai me comunicar, né, através da apresentação, e ele pode até dar referências, como os 2 podem fazer. Mas a comunicação em si é que vai determinar a minha escolha. Aí, na hora, eu pensaria, como que eu vou contratar um advogado que ele não sabe nem se comunicar comigo? Como que ele vai comunicar com as outras pessoas? Exatamente. Com o juiz, por exemplo. É. Então, olha só. E pode ser um profissional que tenha toda uma habilidade na advocacia. Pode ser. Mas ele não conseguiu vender aquilo. E hoje, as pessoas estão muito atrás dessa habilidade de comunicação, cada vez mais. Sabe por quê? Porque as empresas estão atrás. Sim. As empresas querem profissionais que sabem se comunicar, sabem resolver conflitos, sabe lidar com a equipe, conversar uns com os outros. O mercado está em busca disso. E as pessoas estão percebendo o quanto isso é importante. Hoje a gente já vê uma melhoria, vou dar um exemplo aqui do nosso segmento, em que, às vezes, profissionais não eram tão qualificados em todo esse processo. Porque eu acho que a comunicação ela envolve tudo, Sim, né, Carol? Tudo. Até a vestimenta. A vestimenta é uma das formas que você tem de se comunicar. Sim. Dependendo da sua vestimenta, é a imagem que você quer passar. Isso. Né? Você está lá, você está num local em que um vendedor, que é o que representa a sua empresa, ele está mal vestido, né? Ele está falando palavras erradas. Gírias, por exemplo. Gírias, né? Que isso é um outro fator mesmo, né? As pessoas... e muitos falam assim para mim, não, eu converso aqui com você, mas lá no meu trabalho ou no meu dia a dia é diferente. Como? Como que é diferente? Se aquilo está enraizado em você, quando você sentir a vontade, a primeira coisa que você vai soltar é uma gíria. E você falando isso, eu estava dando um treinamento e uma pessoa foi muito corajosa, levantou o dedo e disse, ele falava véi, véi. E ele acreditava nisso que você falou. Eu só falo com os meus amigos. E ele estava em uma conversa com o líder dele, e uma conversa bastante extrovertida, uma chuva de ideias, eles estavam trabalhando ali, e ele soltou para o líder dele, véi. Só que ele foi muito corajoso de falar ali para todos os que estavam no grupo ali. E ele falou que ele ficou morrendo de vergonha. Agora, olha só a consequência. Ele disse que depois disso, ele começou a se policiar demais. E ele começou a falar, meu Deus, então eu vou falar menos. Então, ele tinha muitas ideias para colocar, talvez. Mas já ficou receoso. Ele, eu errei uma vez, eu vou errar de novo. Ele começou a ficar travado. Então, se você fala algo que você sabe que é impróprio para aqueles resultados que você quer atingir, já começa a melhorar desde agora. Porque é muito difícil você conseguir ser um bom comunicador em todos os lugares que você vai, tendo que pensar demais. Claro que cada lugar que nós estamos, a nossa comunicação muda, assim como a nossa roupa.
Sim. Eu estou falando com você aqui, é diferente quando eu falo, até mesmo quando a gente está tomando um café em algum lugar com os nossos amigos. É diferente. Quando eu vou falar ali para dar um treinamento, quando eu vou falar com meu marido, com a minha filha, minha comunicação muda dependendo da arena em que eu estou. Agora, o meu vocabulário também precisa mudar? Sim. Mas aquelas palavras que eu mais utilizo, elas vêm. E elas precisam vir. Para que não fique algo travado. Sabe quando a gente está aprendendo uma língua que a gente fica procurando as palavras? Então, quanto mais fluido isso, melhor. Então, se eu tenho muitas gírias ou palavras inadequadas, eu vou soltar isso de alguma forma. Ou então, eu vou ficar mais calado, ou vou ficar mais travado. Muito bom, Carol. E até aproveitando sobre esse processo também da comunicação, eu sei que treinamento é uma delas para auxiliar. Sim. Mas para aqueles que ainda não estão acessíveis um treinamento, né, um processo mais focado a esse projeto, ou até além do treinamento, Sim. o que você indica para as pessoas melhorarem seu vocabulário, consertarem aí a sua fluência com as palavras, né, para se melhorar em todo esse contexto? O que você indica aí? Coisas assim que às vezes não são tão difíceis de encontrar e também não são tão onerosas. Ótimo. Dá para fazer muita coisa. Primeiro, ouça os seus áudios. Comece a ouvir os seus áudios. Você vai perceber como nós nos comunicamos de maneira inadequada em vários momentos. Quando a gente ouve os nossos áudios, eu consigo perceber uma lista de aspectos da nossa comunicação. Eu estou tendo um encadeamento lógico de ideias, ou seja, as minhas ideias estão organizadas para eu falar com essa pessoa, porque a gente acredita que estão sempre muito organizadas. Então tá tudo aqui na minha cabeça. Quando eu vou ouvir o meu áudio, eu falo: meu Deus, eu achei que eu tivesse dito isso e não disse. E aí tem a prova lá, que é o seu áudio. Primeiro ponto, dá para a gente observar isso. Segundo ponto, eu estou falando, como é que está a minha expressividade? Eu estou falando muito rápido? Eu estou comendo as palavras para falar? Está bonita essa fala minha? Eu estou sendo clara? Eu enrolei aqui para falar? Olha quantos aspectos eu consigo ver no áudio. Eu estou transmitindo a imagem que eu quero transmitir? Porque a forma como nós nos comunicamos tem esse poder de transmitir ao outro uma percepção a nosso respeito. Essa percepção, ela pode estar equivocada. Você pode transmitir uma percepção de uma pessoa agressiva, sendo que você muitas vezes não é agressivo. Então, talvez pela maneira como você está falando, você transmite essa agressividade. Talvez na hora que você vai ouvir o seu áudio, nossa, parece que eu estou brigando. Eu não estou brigando. E o outro ia perceber aquilo. Então, dá tempo de você corrigir. Então, ouça os áudios, já é um bom começo. Você vai ver vícios de linguagem também. Esses nes, tá, essas palavrinhas repetidas que sujam a nossa fala. Um segundo exercício também de fácil acesso. Grave você falando. Coloque o seu celular na sua frente e fale sobre um filme que você assistiu, ou um tema que você trabalha, ou fale sobre um produto ou um serviço que você vende, como se você estivesse realmente fazendo um vídeo para ali divulgar numa internet. E assista esse vídeo. Perceba os seus gestos, perceba a sua posição de mãos, percebe o seu olhar. No início vai ficar muito ruim, você não vai querer fazer mais, mas continue fazendo, que cada vez que você for fazer, vai melhorar bastante. Então, já passei aqui 2 exercícios muito fáceis. Terceiro, olhe as outras pessoas conversando. Como? No seu dia a dia. Aproveite para você treinar e olhar aquelas pessoas que você admira. Nossa, fulano fala bem. Quais são os comportamentos dele? Olha, ela não fica com o celular. Olha, ela fala as palavras por inteiro. Olha, as pessoas quando a primeira pergunta que você vê, o que as pessoas me elogiam, eles falam assim, nossa, você fala tudo certinho. E eu digo, nem sempre foi assim. Acredito que você, Rafa, me conheceu numa época que eu falava extremamente acelerado. Eu falava muito rápido. E isso comprometia a minha comunicação. Acho que eu cansava as pessoas, porque eu falava muito e falava rápido. Ansiedade. E aí a gente vai melhorando, e hoje eu percebo essa melhora em mim. Mas eu percebi primeiro, quis mudar, decidi mudar e quis passar pelo processo. Então, uma outra forma de você melhorar também.
Assista, hoje nós temos vários vídeos no YouTube, no Instagram, convido as pessoas a assistirem também o meu canal, em que tem muitas orientações, muitas dicas fáceis, que dá para a pessoa ali já ir modelando. Eu adoro quando as pessoas chegam no meu Instagram e falam assim, depois que eu vi um vídeo seu, agora eu falo as palavras com início, meio e fim, Carol. E eu percebo que eu estou falando muito melhor. Isso me dá uma alegria tão grande, porque ela está se vendo como uma melhor falante. E eu aqui como profissional tenho certeza que ela está se comunicando melhor, ela está falando mais das ideias dela, ela está se posicionando mais, talvez em reuniões, talvez dentro de casa, de uma maneira mais assertiva. Então eu vejo lá na frente os ganhos que ela já está tendo com isso. Então são pequenas dicas que a gente já vai mudando. E cada dia escolher uma coisa, um aspecto da comunicação. Hoje eu saio de casa e eu estou com muita dificuldade em olhar para a pessoa enquanto eu converso. Aquela pessoa que vai conversar com você e ela não olha, aquele vendedor que não olha para o cliente, e aí o cliente percebe ele como sorrateiro, como não está transmitindo a informação, como está mentindo, e talvez seja uma pessoa apenas que tenha dificuldade em olhar para o outro enquanto conversa. E isso é treino. Então, hoje eu escolho isso. Hoje, agora, eu escolho falar as palavras com início, meio e fim. Hoje eu escolho baixar o volume da minha voz. As pessoas estão reclamando que eu falo alto demais. E aí eu vou fazendo essas pequenas decisões, essas pequenas mudanças, e a minha comunicação vai melhorando dia após dia. Porque comunicação é uma habilidade. Como qualquer outra habilidade, ela tem como ser desenvolvida e treinada. Muito bom, Carol. Você falando aqui, né? E eu lembrando aqui também que tanto que a comunicação é importante e o nosso esforço Sim. de nos comunicarmos de uma forma mais assertiva, né? Eu não gostava muito de ser um centro das atenções, de ser aquele que fala e as pessoas escutam, então tive que trabalhar bastante isso em mim também. Eu não sou ainda excepcional, mas eu busco sempre o conhecimento para falar melhor, para conduzir melhor, para me apresentar melhor. Então, é uma constância da nossa vida. Não existe aquele que sabe tudo, né, Carol? Não. É sempre uma constância em evolução. Sim. E até porque nosso pensamento é muito rápido. Então, eu construo ideias e na hora de falar eu tenho que desacelerar para que todo aquele processo seja conduzido. E ao mesmo tempo que eu estou aqui falando para você o que eu estou pensando, o meu pensamento já está em outra construção. E aquilo tem que trabalhar junto, porque senão eu atropelo. E por isso que às vezes acontece muito isso. Eu vou me escutar. Não, mas peraí, não é isso que eu falei. Para mim eu tinha falado isso. Eu falei outra coisa aqui, já coloquei um outro assunto, atropelei, porque eu já estava pensando, me organizando para o próximo assunto, para a próxima fala e comentando aqui, né? Porque nós fazemos isso ao mesmo tempo, essa é a verdade. E isso é uma dificuldade também. Por isso que o treinar é muito importante. A gente só melhora a nossa fala falando. Então não é só ouvindo. Eu não aprendo a nadar só vendo vídeo de natação. Eu preciso ir lá e cair na piscina e dar aquelas braçadas que eu aprendi. Assim é a comunicação. Então, a gente aceitar os pontos que precisam ser melhorados e ir ali colocando em prática. Você vai subir 2 degraus e vai descer 1. Vai subir mais 2 e vai descer 1. Porque é constante. Realmente, o que você disse, essa palavra é muito importante. É uma disciplina também. Quando eu vejo as pessoas falando assim, não, mas o meu jeito de falar é esse, eu me comunico esse, e esse é o meu jeito. É algo que você construiu, mas tem como desconstruir e elaborar algo muito melhor. Depende daquilo ali que você quer alcançar, daquele objetivo que você tem. Tudo é aprimorado. Tem como aprender, ter as informações certas e colocá-las em prática. E é constante. O desenvolvimento é constante. As pessoas me veem fazendo lives, eu adoro fazer lives. Mas eu falo assim, eu vou deixar tudo guardado, porque daqui 5 anos, eu nem sei mais como é que vai estar essa tecnologia, eu tenho certeza de que, se nada acontecer comigo em questões neurológicas, mas eu vou estar falando melhor. Isso não é uma presunção, é porque eu estou ali cada dia me preparando, melhorando, para, mesmo que eu dê aula hoje de oratória, daqui a 5 anos eu vou estar falando melhor. Daqui 2 semanas os meus vídeos vão estar melhores do que os meus vídeos de hoje. E isso é um fato. Por quê? Porque
Quem está treinando, a tendência é melhorar. É igual um profissional de alta performance, um atleta de alta performance. Mas ele tem que querer, ele tem que se esforçar, ele tem que ali... Isso a gente pode colocar até no exemplo, Rafa, em discussões. Conversas difíceis que a gente precisa ter com as pessoas. Tem hora, qual que é o mais fácil? É deixar a emoção vir e soltar os cachorros e falar. Mas qual que é o seu objetivo? A comunicação, ela precisa ser intencional. Qual que é meu objetivo aqui? E aí eu preciso ter muito claro isso para eu conseguir desenvolver a minha comunicação. Eu acho que eu poderia até acrescentar mais uma aí, Carol, se você me permitir, que é a leitura, né, Carol? Ah, claro. As a pessoas leitura, precisam sim, ler. exatamente. A leitura traz vocabulário. Sim, né? claro, com certeza. Você falou isso do vocabulário, realmente. E o vocabulário, um exercício excelente é pegar um texto, escolher palavras ali aleatórias e depois ler aquele texto, trocando palavras por aquelas palavras grifadas por palavras que têm Significado. mesmo significado, que dão naquele contexto ali. É um trabalho riquíssimo. A leitura em voz alta é um excelente exercício para a oratória. Ali você trabalha entonação, interpretação, e é um trabalho excelente para você que quer desenvolver a sua expressividade. Muito bom, Carol. Eu acho que com essas dicas, eu acho que não há mais desculpa para simplesmente não nos esforçarmos a uma melhor comunicação. Não estou falando que nós vamos virar excelentes comunicadores de uma hora para outra, mas através do esforço, da dedicação, isso tudo se transforma em hábito. E hábitos são o nosso dia a dia. Não adianta correr, né? Não adianta falar que não, aqui eu faço diferente. Não. O seu hábito é o que te move, o que te comanda no dia a dia. Carol, se você pudesse deixar uma mensagem a ser lida por todos, para sempre. Então, daqui hoje, você já tem aí os seus cursos, você já tem seus treinamentos, mas vamos supor que tudo isso fosse retirado e que você pudesse deixar só essa mensagem para as pessoas. Qual seria a sua mensagem? Valorize essa habilidade, que é uma habilidade humana. Valorize a sua comunicação. Valorize a sua voz. Meça hoje como está a sua comunicação por meio dos seus relacionamentos. Como estão os seus relacionamentos? E aí você vai ver como está a sua comunicação. Não abra mão de aprimorar essa habilidade que pode fazer muita diferença na sua vida, tanto em aspecto pessoal quanto no aspecto profissional. A nossa voz, ela é única. Nossa voz, não tem uma voz igual a outra. Ela, como diz Tom Jobim, ela é um instrumento mais rico que há, porque é único. Ninguém tem uma voz igual a nossa. E nós temos algo para passar para as pessoas. A gente sempre tem algo a ensinar, a compartilhar. Então, que você use a sua voz, a sua comunicação para ajudar outras pessoas. Para isso, cuide da sua comunicação com muito carinho. Muito bom, Carol. E eu que conheço a Carol já tem um tempinho, né? Passamos uma parte aí vamos colocar, da nossa juventude, né, Carol? Sim. Antes de casarmos, de termos filhos, né? A gente convivia bastante. Então, eu posso falar aqui para vocês que a Carol é uma excelente profissional, dedicada, que evoluiu muito, pois o processo da vida é evoluir. E você, Carol, está de parabéns por todos os seus projetos, pelas suas conquistas, pelo seu esforço. Realmente, o que as pessoas te elogiam é a sua construção. Então, continue na sua meta, no seu desenvolvimento, que a comunicação é um fator importantíssimo para a vida. A pessoa que se comunica, ela vive melhor. Ela vive com maior propósito. E as pessoas à sua volta entendem o que ela realiza, o que ela faz, qual o seu sentimento. Ela é escutada. E eu acho que uma das diferenças, né, do bom conviver
e da nossa realização é que as pessoas à nossa volta nos entendam. Porque esse é um fator de sofrimento. Não, as pessoas não me entendem. Por máximo que eu me expresso, o que eu falo, eu não consigo ser entendido. Então você entra num patamar aí de realmente crescer e crescer com várias outras pessoas também, porque são muitos que precisam desse auxílio. Né? Obrigado por me auxiliar, por ter vindo aqui, né, participar. E deixo aí para você, se você quiser falar mais alguma coisa, algo que a gente não conversou aqui, um recadinho, né? Fica à vontade aí agora. Você, só para finalizar aqui, você disse que as pessoas vivem melhor. E eu me lembrei de algo que eu sempre falo. Quem se comunica bem é mais feliz. Porque ela consegue transmitir melhor as suas necessidades, os seus desejos, consegue falar de uma maneira com a qual o outro compreenda aquilo que ela está falando. E nada pior do que os mal-entendidos da vida. Então, quando uma pessoa se comunica bem, por isso que é mais fácil de ela ser feliz. Ela é mais resolutiva nas suas questões. Então, mais um motivo para a gente trabalhar aí a nossa comunicação, nossa maneira de nos relacionarmos. E muito obrigada pelo convite. Foi uma experiência ótima, uma conversa muito agradável. E é bom nós olharmos aí, como eu vejo você hoje também, quando eu lembro lá, quando eu te conheci, lá na velha infância, né? E a gente vê hoje o profissional que você se tornou, com muito respeito. E é bom hoje a gente conseguir aliar essa amizade tão antiga, e aí aliando também questões profissionais, podendo colaborar um com o outro e também com tantas outras pessoas. Muito obrigada pelo convite. Que ótimo, Carol. Então agradeço imensamente a sua presença. Agradeço também todos vocês que estão aí nos observando, acompanhando o nosso canal. Peço que não se esqueçam de deixar aquele like tão importante. Divulguem esse vídeo, compartilhe com pessoas que estão precisando escutar um pouquinho sobre a comunicação. Na verdade, todos nós precisamos, mas que vocês assim propaguem também para aqueles que vocês acharem que necessitam mais ou que vai ser importante. Agradeço, esteja conosco, inscreva no nosso canal, deixe o like, muito obrigado e até a próxima.